Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Luciana Angarten, professora de costura criativa, ensino você de uma forma simples e descomplicada a fazer peças incríveis, úteis e vendáveis, para que você possa gerar uma renda extra, ajudar no orçamento familiar ou ter como fonte de renda principal a arte da costura criativa. Para você que deseja proteger a sua máquina de costura e ainda decorar o seu ateliê, eu te apresento esse super projeto, uma capa de máquina de costura. Projeto desenvolvido por mim com estampa exclusiva pano para manga. Vou mostrar para vocês todos os detalhes. O passo a passo é simples e descomplicado, como tudo deve ser. Tá curiosa? Quer aprender? Então vem comigo! Quero apresentar para vocês esse projeto lindo de viver, que é a capa de máquina. Aqui eu tenho o corpo da peça com a estampa espelhada, frente e verso. Aqui eu tenho as duas laterais com mais dois bolsos, um agulheiro e um painel decorativo que eu posso estar utilizando da forma que eu desejar. Vamos iniciar já dividindo esse painel, para que a gente possa estar estruturando com a manta R2. Bora então posicionar o nosso tecido, alisar com ferro, prender com os alfinetes, para depois passar aquela costurinha no capricho. Faz o corte de todas as partes, alfineta e bora para a máquina. Agora nós vamos passar uma costura em todas as partes para unir tecido com manta. Você pode escolher uma técnica como quilt livre ou uma tela C, ou apenas uma costura de segurança em toda a volta. Ou aproveitar a facilidade e a lindeza da estampa xadrez e se guiar pela própria listra. Dá só uma olhada nessa lateral, como é linda de viver. Esse xadrez no tom de Tiffany, lindo, maravilhoso. Após fazer as suas costuras, não esquece de passar aquela costura em toda a volta para prender a técnica realizada. Agora chegou o momento de refilar o excesso de manta que passou. Nós vamos fazer isso em todas as partes do nosso projeto. Não esquece de fazer o pique para encontrar a metade. Vai ser muito importante na hora da gente fazer o posicionamento e deixar a nossa capa de máquina centralizada. O nosso agulheiro vamos posicionar direito com direito, fazer uma costura em toda a volta, deixar uma abertura para poder desvirar. Já temos todas as partes do principal finalizada, agora nós vamos cortar o interno utilizando o próprio principal como molde. É só posicionar sobre o interno e recortar. Dá só uma olhada que delícia que é fazer essa capa de máquina, como é simples e descomplicado. Sem desperdício de material, um projeto que não sobra e não falta. Vamos iniciar a montagem pelos bolsos da lateral. Observe que eu cortei o interno maior que o meu principal. É porque eu quero fazer um detalhe aqui como se fosse um viés. Agora eu vou posicionar direito do principal com o direito do interno. Venho aqui, deixo bem alinhado e vou passar uma costura. Um arremate no início e outro no final.
Agora nós vamos colocar para trás esse interno dessa forma. Deixa bem alinhado, observe aqui que vai até o final certinho. Coloca a presilha e nós vamos passar uma costura de pesponto aqui. E depois a gente dá toda a volta com uma costura de segurança. Agora nós já vamos posicionar o interno como o principal da lateral antes de colocar o bolso. Então eu pego a minha lateral com a manta virada para cima, vou pegar o meu interno e vou posicionar aqui. Observe que eu cortei o meu interno um pouquinho maior. Facilita na hora da gente fazer a união entre as duas partes. Sem falar que a manta R2 tem a colinha, é só passar o ferro que já cola. Viro para o lado direito, vou colocar uma presilha, como eu fiz com essa parte, e vou passar uma costura na volta toda. Essa costura é uma costura de segurança. Ela pode ser reta, batendo em cima dessa que eu já fiz, ou pode ser também um zigue-zague. E somente depois a gente refila o excesso do interno que passou. Já refilamos todo o excesso do interno que passou das duas partes. Agora chegou o momento de fazer o posicionamento do bolso com a lateral. E olha só a riqueza dessa capa. Que coisa mais linda que tá ficando. Deixa tudo bem alinhado, coloca a presilha e é só voltar para a máquina e fazer uma costura de segurança. Agora nós vamos fazer o posicionamento do interno do corpo da peça da mesma forma que fizemos com a lateral. Estou passando o meu tecido interno para grudar na minha manta, vou fazer uma costura de segurança em toda a volta e depois eu já vou posicionar o acabamento antes de fazer a união com as laterais. Tudo colado, vou virar para o lado da manta, colocar as presilhas e fazer a costura em toda a volta. Agora nós vamos cortar a tira de acabamento. Eu vou utilizar o mesmo tecido que eu estou usando no interno. Então eu preciso cortar apenas 2 tiras de 4 centímetros da largura do meu tecido. E vou fazer os cortes já. Então eu vou pegar as 2 tiras, vou tirar o comprimento maior que eu preciso para depois tirar os outros. Deixo passar, ó, 2 dedinhos de cada lado. E faço o corte desse daqui e desse outro também.
Deixo passar 2 dedinhos e faço o corte. Já tenho as laterais do corpo da peça. Vou separar. Agora eu vou tirar das pontas. Então, eu venho aqui com o meu acabamento, posiciono sobre o meu corpo da peça e corto na medida. A mesma coisa vou fazer desse outro lado. Observe que vai dar certinho, 2 tiras dá certinho para fazer todo o acabamento da nossa capa de máquina. Venho aqui com outro pedaço, tiro da outra parte, já temos o acabamento do corpo da peça dos 2 lados. Agora, eu vou pegar as laterais. Eu tenho as 2 laterais aqui e olha só como deu certinho. Posiciono e tiro a mesma medida. Sobrou esse pedacinho. Venho aqui com esse outro, posiciono sobre a lateral e faço o corte também. Dessa forma. Já tenho todos os acabamentos. Agora eu vou começar a fazer a união. Vou começar pelo maior. Então, eu vou virar pelo interno, dessa forma, e vou posicionar direito com direito. Deixo bem alinhado, coloco a presilha e vou para a máquina. Vou fazer uma costura com arremate no início e no final, dos 2 lados. Vou aproveitar para posicionar o acabamento nas laterais também. A mesma coisa, direito do acabamento com o direito do interno, coloca a presilha e faz uma costura. Um arremate no início e outro no final. Agora nós vamos colocar para trás esse acabamento dessa forma, pode passar com ferro para vincar bem, vira para o lado direito e traz ele para cá. Faz a dobrinha, coloca a presilha e nós vamos para a máquina. Essa costura pode ser uma costura de pesponto ou um pontinho decorativo. Fica a critério de vocês. Aqui eu vou passar uma costura decorativa. Faz isso em todas as partes. Antes de fazer a costura na nossa capa, escolhe o ponto que você deseja, acerta o comprimento, a largura do ponto e faz o teste, tá? Vem aqui, pega um pedaço de tecido e faz o teste para ver se é isso mesmo que você deseja. Nesse momento é que você faz o ajuste necessário para chegar no seu gosto. Confere se tá certinho, estando tudo ok. Agora, nós vamos fazer a costura na nossa peça. Agora nós já vamos posicionar o acabamento maior nas 2 laterais do corpo da peça. Então, vem aqui, faz o posicionamento certinho, bem alinhado com a lateral, deixa passar 2 dedinhos de cada lado, coloca as presilhas e vamos para a máquina. Inicia com um arremate e finaliza com outro.
Agora nós já vamos fazer o posicionamento da lateral com o corpo da peça. E vamos iniciar o posicionamento pelo pique da metade. Eu já tenho ele aqui no meu corpo da peça, tenho também na minha lateral e vou posicionar pique com pique, coloco a presilha e vou distribuir toda a lateral dos dois lados. Venho acomodando bem certinho, trazendo, ó, contornando com o corpo da peça a minha lateral, até chegar aqui embaixo. Aqui eu não cortei, ó, refila o excesso do acabamento que passou, para ficar bem certinho. Olha o encaixe das duas partes, como que ficou perfeito. Coloca a presilha. E agora vamos distribuir o outro lado. Sempre observando, prestando atenção se o acabamento não ficou dobrado, tá? Ele precisa ficar aberto nesse momento ainda. Só depois que a gente vai fazer a dobra e a finalização. Encaixe feito, tudo certinho, não sobra e não falta. Agora nós vamos voltar para a máquina e vai passar uma costura em toda a volta. Um arremate no início e outro no final. Aqui no final, eu já vou pegar essa parte e vou dobrar aqui, por cima dessa parte. Aqui no início, eu vou cortar um pouquinho, porque tem bastante. Vou fazer a mesma coisa. Vou trazer aqui essa parte e vou costurar. E eu já tenho a minha lateral com o acabamento posicionado. Antes de fechar essa parte, agora é só trazer para cá, ó, dessa forma. Puxa aqui, ó, esse cantinho, olha, já fica o acabamento pronto. Vai fazer uma dobrinha e vai trazer para cá. Aí é só fazer o fechamento com costura reta ou pontinhos invisíveis. Fica a critério de vocês. Agora já vamos posicionar a outra parte. Então eu venho aqui, pique com pique novamente, deixo bem alinhado, coloco a presilha e vou distribuir toda a volta. Olha só esse encaixe perfeito. Vem aqui, faz o posicionamento, coloca a presilha. Esse acabamento que tá aqui, nós vamos trazer ele cobrindo essa parte, dessa forma, e coloca a presilha. Segunda parte posicionada, agora nós vamos voltar para a máquina e repetir a costura. Um arremate no início
e outro no final. Feita a costura em toda a volta, agora nós vamos fazer a dobra para fazer a finalização. Observa como já fica o acabamento aqui na pontinha de baixo, né? Dos dois lados já temos o acabamento pronto. É só vir dobrando agora, faz uma dobra, mais uma, e vai cobrindo a costura que foi feita. Vai fazer isso em toda a volta, distribui as presilhas e depois a gente passa uma costura. Essa costura final, ela pode ser a máquina ou a gente pode fazer também os pontinhos invisíveis na parte interna. Fica um acabamento diferenciado. Aqui está a nossa capa finalizada. Uma peça maravilhosa, com uma estampa linda de viver, que vai proteger a sua máquina e decorar o seu ateliê.